Gente, a aula está sendo gravada, tá? Só o áudio, nada de vídeo, só o áudio. Depois eu vou tirar umas fotos também, mas faz parte do... Eu tenho que transcrever tudo que eu falar aqui, conversar com vocês. Eu vou transcrever, anotar tudo que for falado na aula, certo? Ah, você me apoia. Pronto. Agora tá tudo aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vai dar 4 grupos de 5. Deixa eu escolher. Tiago cabeça. Deixa eu ver quem mais. Não, tem que ser de 5 pessoas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês escolherem, tá? Eu tinha bolado uma outra ideia. Escolham 5 pessoas para cada grupo, tá certo? O trabalho vai ser em grupos, certo? Então 5 pessoas. Se vocês preferirem, eu escolho. Aqui já tem um grupo aqui de 5 aqui. Tem mais 5 aqui? 5. Pode ser os 5 aí? Certo, gente? Tá. Bom, tá definidos os grupos. Então, se vocês quiserem se reunir para debater entre si sobre o que a gente vai falar, beleza. Pode. É interessante que fique um menino, sempre um menino em cada grupo, tá? Porque vai chegar um momento que vocês vão precisar de um menino no grupo, tá bom? Porque, bom, não significa que as meninas não sejam capazes, mas o menino é sempre importante. Não, é questão de realização de trabalho, de um trabalho mesmo, mas não é nada complicado, bem simples. Não, mas eu acho que vocês dão conta, é tranquilo. Pessoal, é o seguinte, do que se trata, né? Olha só, essas 4 aulas fazem parte de um projeto de mestrado, né? Esse projeto de mestrado, eu tenho que desenvolver essas aulas com vocês e desenvolver a argumentação, né? O que é argumentar? Argumentar, alguém sabe o que é argumentar? Falar, discutir, né? Se expressar, né? Então, seria mais ou menos alguma coisa nesse tipo, mas a argumentação dentro da física, né? Eu tenho que trabalhar isso com vocês dentro da física, tá certo? E para mim trabalhar esse projeto com vocês dentro da física, eu escolhi um tema que é o irrigador solar, que faz parte do meu projeto de mestrado. O que é esse irrigador solar? Esse irrigador solar,
ele é um dispositivo que ele utiliza a energia solar, simplesmente a energia do sol, para irrigar uma horta, um pé de abacate, um pé de tomate, simplesmente utilizando a energia solar. Ele irriga, não usa nenhum outro tipo de energia, simplesmente a energia do sol, tá? Para isso, a gente vai trabalhar alguns conceitos dentro da física, né, relacionado com a termodinâmica, tá? A termodinâmica é um assunto que vocês vão ver ainda, tá? Mas, então, professor, você vai trabalhar uma coisa que a gente ainda vai ver? Então você está adiantando as coisas? Estou adiantando uma coisa que vocês ainda vão ver. Mas eu não vou aprofundar essa termodinâmica de uma maneira assim, aquela termodinâmica matemática, assim, aquelas contas profundas. Não vai dar tempo para a gente fazer isso. Vou trabalhar os conceitos termodinâmicos, os princípios dos conceitos termodinâmicos, tá? Então a gente vai trabalhar aqui alguns princípios que são utilizados nesse irrigador solar. Joia? Então, aula. Física. A professora Elaine já deve ter falado para vocês o que é física. Falou para vocês o que é física? Física é a natureza, né? Ela tem um significado que vem lá do grego, né? Psique. Psique significa natureza, o estudo das coisas da natureza. Então a física é tudo que envolve a natureza, seja o ar, a temperatura, calor, né? Os ventos, os movimentos, tudo que está envolvido na natureza é a física, né? A física anteriormente englobava tudo, né? Englobava a biologia, a química, tudo isso era física. Depois, com o passar do tempo, foi dividido a biologia, a química e a física. Foi dividido em três matérias, né? Era uma coisa só. A física era uma coisa só. Era biologia, era química e física. Estudava uma coisa só. E foi dividido porque é muito complexo a natureza, né? Então a física é a natureza. Gente, dentro do assunto que a gente vai trabalhar aqui, essas 4 aulas, os princípios termodinâmicos: temperatura, calor, dilatação e o princípio de Pascal, relacionado à pressão, tá? Temperatura é um termo bastante conhecido de vocês, né? Alguém sabe me dizer o que significa temperatura, o conceito de temperatura? Alguém? A gente ouve essa palavra temperatura quase constantemente. Que você liga a televisão, você ouve falar de temperatura, não é isso? Alguém sabe dizer o que é temperatura aí? O que é temperatura? Calor. Mas calor é outra coisa. Mas calor já é outra coisa. É outro conceito. Temperatura do corpo. Pode ser. Tá com febre. Tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Calor. Calor já é outro conceito. E o que é calor? A gente sabe o que é calor aí, gente? Vamos pensar aí, o que é calor? Tá quente demais, né? Ixi, nossa, tá pegando fogo, as coisas estão... Hoje está um inferno, né? A gente fala dessa maneira. Dilatação, vocês já ouviram falar nessa palavra? O que é dilatação? Alguém já ouviu falar? Vocês já colocaram o leite para ferver lá? O que acontece com o leite se você descuidar? Derrama. Por quê? Dilata, né? Dilatação é isso. Princípio de Pascal. Pessoal, o princípio de Pascal está relacionado com pressão. A gente, quando anda de carro, sem esse princípio aqui, ó, o neguinho tá ferrado, fica sem freio, não tem freio no carro, usa o princípio de Pascal, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é isso aí. Só o conceito, porque na verdade a gente não vai dar tempo de a gente trabalhar as equações, as continhas matemáticas, tá? São os conceitos porque está relacionado com o irrigador solar, tá? Temperatura, que é o que eu perguntei para vocês. Definição de temperatura. Gente, a definição para a temperatura, olha só, um corpo frio.
Olha só, vamos pensar um corpo frio. Aqui tem umas partículas num corpo frio. Toda matéria, toda substância, ela é constituída de pequenas partículas, certo? Vocês já viram isso em química? Já ouviram falar, né? Pequenas partículas. Essas partículas, dependendo do estado de temperatura dela, ela tá menos agitada, frio, ou mais agitada, quente, tá? Então, temperatura é a medida do grau de agitação dessas partículas, tá? Temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos ou partículas de um corpo. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais agitada as partículas de um corpo, maior é a temperatura do corpo. Por exemplo, o senhor viu aquele dia lá na sala de tecnologia, quando está tudo com calor. Fica quietinho, que aí eles vão ficar as partículas vão se colocando no lugar, né? E a temperatura vai diminuir, tá certo? Então, temperatura é isso. Vão prestando atenção, tá, gente? A atividade de vocês está relacionada com o que eu estou falando aqui. Calor. A gente falou calor aqui, né? O calor tá um calor dos infernos. O que é calor, né? Calor, gente, tem uma definição também. Quando a gente tem um corpo com uma determinada temperatura, e essa temperatura está elevada, esse corpo está muito agitado, e um outro corpo aqui com uma temperatura menor, né? Esse corpo, nós aproximamos dois corpos, esse corpo com temperatura maior, aproximado do outro, ele passa a transferir essa energia para o outro corpo. Essa energia transferida para o corpo a gente chama de calor. Então, a definição de calor é essa: energia em trânsito. Calor é energia em trânsito, tá? Essa é a definição para calor. Calor, energia em trânsito. Por que eu estou fazendo isso? Calor é uma onda também, tá? Calor é energia em trânsito. Beleza, gente? Definição de calor. Eu tenho um colega, professor de física, que ele se enrolou, que ele não sabia da definição do calor. O professor perguntou para ele e ele esperneou para cá, esperneou para lá e não sabia a resposta. Dilatação. O que é dilatação? Dilatação a gente já falou, né? Quando você coloca o leite lá e descuida dele, com a elevação da temperatura, né? Ele recebe calor ali, ó, do fogo, recebe calor, energia em trânsito, elevação da temperatura, partículas começam ali a se movimentar mais rapidamente ali naquele leite. E o que acontece? O leite aumenta de volume, derrama. E a mamãe, ó, filho, você deixou o leite derramar, tá de castigo, né? Vai limpar o fogão, né? Vai ficar de castigo sem internet, que acontece lá em casa, né? Gente, mas a dilatação não só acontece com o leite, ela acontece com todas as substâncias, com praticamente todas as substâncias encontradas na natureza, tá? Acontece com a parede, acontece com os metais, com o vidro, com o ar, com a água, tá? Acontece com todas as substâncias encontradas na natureza. Ela é mais evidente, por exemplo, ó, os trilhos dos trens. Nos dias muito quentes, nos primeiros trilhos, quando eles começaram os primeiros trilhos que eles começaram a construir, os primeiros trilhos, tinha muitos problemas aqui, ó. Esquentava muito os trilhos, ó, cortava tudo. O trem vinha, descarrilhava, roubava. Para solucionar esse problema, física, para solucionar o problema, física, tiveram que deixar espaços para que quando o trilho sofresse a dilatação, ele não encurvasse, ele tivesse um espaço para se expandir e não se curvasse, entendeu? E o mesmo acontece nas pontes. Nas pontes eles constroem aquelas pontes de concreto, eles deixam um vão ali, ó. Eles deixam um espaço ali, porque eles já sabem quanto que
quanto que o concreto vai se dilatar, então eles deixam o espaço para ele se dilatar até o tanto certo. Eles também deixam uns roletes embaixo, assim, para eles rolarem em cima, né? Porque se eles não deixam nenhum espaço, o concreto dilata e trinca, e acaba acontecendo aqueles problemas que a gente viu lá naquelas construções que teve lá, que desabou lá em cima dos carros lá. Aquelas últimas construções que teve há pouco tempo, a gente viu aí os desastres. Olha lá. Não deixou espaço, o que acontece? Dilatação, trinca. O espaço do caso deveria ter nos centímetros aí, ó. O espaço que tem que ter no caso deveria ter. Assim, eles sempre deixam uns espaços assim, uns pequenos espaços, né, para dilatação. Quando esquenta, né, o calor do sol esquenta, então o concreto dilata, ele aumenta de tamanho. Então tem um espaço para ele dilatar, não tem problema, ele não vai trincar. O mesmo acontece com a calçada. O pedreiro constrói a calçada, ele tem que fazer alguns cortes. Se ele não fizer os cortes, a calçada trinca. Você pode ver que tem muitas calçadas por aí que é trincada, porque não tem o corte. Você pode ver que tem calçadas. Por isso que eles colocam aquelas calvinhas para... Aqueles sarrafos. De lá mesmo. Dilatação também, ó. Como eu falei para vocês, ocorre com o ar, né, o ar quente dos balões. Ele aquece o ar no balão, o ar se expande. O que acontece? O ar se expande, a densidade dele diminui e se eleva por empuxo. Tá? Empuxo vocês vão estudar com o professor Diego, um pouco mais para frente. E a dilatação com os líquidos, igual a gente falou, né? Do leite, da água. O outro é o princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? Gente, o princípio de Pascal, ele é um princípio muito utilizado na hidráulica. Tá? Isso aqui é um tipo de uma balança hidráulica, né? Tipo... Você já viu um macaco hidráulico? Macaco hidráulico. Você já viu um macaco hidráulico, né? Você tem lá um pistão aqui, uma coisa mais fina de um lado, né? Ali tem um líquido que ele se comunica com o outro lado, o pistão mais largo. A pressão que você exerce na superfície de um líquido aqui, ó, ela é distribuída a todos os pontos do líquido, tá? Esse é o princípio de Pascal. A pressão exercida em um ponto de um líquido é distribuída em todos os pontos do líquido, tá? Esse é o princípio de Pascal. Por que eu estou falando todos esses princípios aqui? Todos esses princípios são utilizados no irrigador solar, que eu vou mostrar para vocês amanhã no experimento, tá? Amanhã eu vou trazer o experimento do irrigador solar para vocês e mostrar para vocês como que funciona, tá bom? É um experimento mesmo, ele irriga conforme a luz solar. Só que não tem sol, né? De noite não tem sol. Como que eu vou fazer para mostrar? Aí tá, o princípio de Pascal estabelece que o acréscimo da pressão feito em um líquido transmite-se de forma integral a todos os pontos de um líquido do líquido. Só isso. É bem simples. Ah, tá. E essa equaçãozinha aqui permite você calcular, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? É possível você equilibrar um elefante com um ratinho. Tá? A força de um peso de um rato, você equilibrar um rato. Um elefante equilibrar um ratinho. Tá bom? Exemplo, essa atividade, a atividade que eu vou pedir para vocês fazer, a gente vai fazer na sala de tecnologia, beleza? Cada grupo vai fazer o seu, são 3 atividades, beleza? É de 0 a 10, cada atividade de 0 a 10, tá joia? São 3 e é conforme a que eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse exemplo aqui, eu tenho um conceito de física, densidade. Vocês sabem o que é densidade? Vocês viram isso, densidade no 9º ano, não foi? Densidade é massa sobre volume, não foi isso? É o meu giz. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou dar lá uma atividade para vocês, é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam para mim, assim, descreva o que é o conceito.
No meu caso aqui, é só um exemplo, tá? Densidade. Densidade. O que é densidade? Conceito de densidade. Conceito de densidade é a quantidade. Vocês não precisam copiar isso não, tá? Não, a quantidade é a quantidade de matéria por unidade de volume. Muito simples, só definir o conceito de densidade. Eu conceituei o que é densidade, tá? É como se eu dissesse assim, o que é essa porta? Essa porta é o que fecha essa sala, entendeu? Eu disse assim, o que é densidade? Densidade é a quantidade de matéria por unidade de volume, beleza? É isso que eu quero que vocês façam com o que eu propus para vocês, está lá na sala de tecnologia. Aí, a equação para a densidade. Densidade, eu posso pôr um D aqui, é igual a massa dividido por volume. Esse aqui seria o primeiro ponto que eu queria que eu faça, aqui seria o segundo ponto. E agora eu gostaria que descrevesse cada termo da equação. D seria a densidade, M seria a massa e V seria volume. Só isso, tá? Então essa seria a atividade que vocês vão desenvolver para mim na sala de tecnologia, tá certo? Então a atividades são com relação a temperatura, dilatação e temperatura, dilatação e o calor, tá? Que a gente vai ver lá. Eu vou passar uma folhinha para vocês que está lá já, beleza? Vocês já podem ordenadamente se dirigirem para a sala de tecnologia, tá? Como vocês estão em grupo, reúnam-se cada grupo em torno de um computador. Eu vou estar distribuindo para vocês a folha, beleza, gente? Não, tá dividido ali. Ok. Atenção, meninos. Uma folhinha. Uma folhinha. Uma folhinha. Esse ar não tem como regular, não. Eu vou deixar a porta aberta. Tá?
Aqui, vocês? Olha só, gente, presta atenção. Vocês podem prestar atenção? A primeira questão aí, ó, para conversão de escala de temperatura de Celsius para Kelvin, que equação devemos usar? Qual é a definição de temperatura, tá? Olha só, aí é para vocês encontrarem uma equação para mudança de escala de Celsius para Kelvin, tá? Vocês sabem o que é isso? Mudar de escala Celsius para Kelvin. Só vocês digitar no Google aí, não tem erro. Mudança de escala de Celsius para Kelvin. Vocês vão encontrar uma equação, tá? Aí vocês vão também dizer aí qual a definição de temperatura, tá bom? Vocês entenderam? Segunda questão aí, ó. Cite 3 formas de transição. Não se esqueça, ó. A palavra certa e chave é essa. 3 formas de transição de calor. E como isso se dá? Atenção, uma delas pode ser definida por uma equação. Faça ela como no exemplo. Se lembra do exemplo da densidade? Então, só tem uma. Das 3 transição de calor, são 3 formas de transição de calor. Só tem uma que é pra gente ter uma equação para transição de calor, né? Nessa você tem uma equação e você vai fazer igual eu fiz na equaçãozinha da densidade, tá bom? Então, essa 2 respostas vai ser aquela continha lá? Não. Na 2, aquela do quadro lá é só um exemplo, tá? Então é o seguinte, existe 3 formas de transição de calor. Transição de calor. Aí essa é a palavra-chave, tá? Pra vocês digitarem aí no Google. Aí, uma forma de transição de calor, existe uma equaçãozinha, tá? Essa equação vocês vão me dizer, me mostrar do jeito que foi mostrado lá na lousa lá, tá? E o terceiro, sobre dilatação. Qual é a equação mais apropriada para o cálculo da dilatação nos gases? Tá bom? Conforme um exemplo também vocês vão fazer para mim, tá? Terceiro, bem simplesinho. Beleza, gente? Qualquer dúvida, pergunte pro colega. Os outros colegas? Pode ser, sem problema. Pode usar. Pode, vou abrir aqui. Cara, não dá pra liberar, Thiago. Tudo certo aí, Osmar? Você fez o curso também, né? Eita, Osmar. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar. Obrigado, Osmar. Tá. Oi. Essa aqui é a primeira equação aqui? Vocês, cara. Ô, professor, isso aqui não funciona, não? Funciona. Aqui, ó. Internet, ó. Você vem aqui.
Não, esse aqui é melhor de todos os computadores. É, aquele é o Linux. Você tem mais uma formação para Tem. Vou arrumar, peraí. Abrindo o Google aí, tá? Bora, pô! Aqui, Tiago.